Vamos nos lembrar de quem somos e do que o Senhor diz a nosso respeito por meio de algumas passagens das Escrituras antes de orarmos juntos hoje. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, também diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar apropriado e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os versículos de hoje nos mostram como Deus nos vê e como Ele nos separou para si. É necessário que reconheçamos quem somos e que nos consagremos a Ele em tudo o que fazemos por meio das nossas atitudes diárias. O devocional de hoje nos ensina que devemos ser separados para o Senhor em tudo. De acordo com as Escrituras que lemos hoje, vemos o que nos tornamos. Vemos quem nos tornamos em Cristo. Somos um povo chamado para fora das trevas, um povo ao qual o Senhor mostrou misericórdia, um povo ao qual o Senhor deu uma nova identidade e uma nova missão. Somos um povo chamado para refletir a sua imagem, chamado para manifestar os seus propósitos sobre a terra, um sacerdócio real e uma nação santa. Portanto, não podemos nos dar ao luxo de viver como todos os outros vivem. O mundo pode ter os seus próprios caminhos, mas esses caminhos não são os nossos. Outros podem escolher determinadas práticas, mas nós não. Desde que escolhemos aceitar e proclamar Jesus como nosso Senhor e Salvador, existem coisas que não podemos fazer. Existem estilos de vida que não podemos mais seguir. Existem coisas que não podemos mais permitir em nossa vida. Precisamos traçar um limite. Por quê? A Bíblia diz que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Nós nos tornamos novas criaturas. Agora somos propriedade exclusiva de Deus. Somos a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida, e devemos demonstrar isso todos os dias. E a forma de demonstrarmos isso diariamente é vivendo como as novas criaturas que o Senhor nos chamou para ser. Portanto, precisamos reconhecer as coisas que podemos e as que não podemos fazer. Precisamos entender o que significa ser diferente. Precisamos compreender o que significa ser um povo separado para Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, nos fala sobre algumas coisas às quais devemos estar atentos, coisas que não podemos fazer como um povo separado. Ela diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: Habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Esses versículos nos dizem que não podemos nos unir em jugo desigual com os incrédulos. Deus afirma que habita em nós, caminha conosco, que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E então vem o chamado final, o mesmo chamado que fazemos hoje. Sejam separados. Sejam consagrados ao Senhor. Esse chamado pode significar coisas diferentes para cada um de nós, mas o resultado é o mesmo: permanecer com Deus e ser separado exclusivamente para Ele. Agora, quando o Senhor nos diz para sermos separados, Ele quer dizer que devemos nos separar do mundo e nos consagrar às suas coisas. Isso significa que, em nossas ações, em nossos caminhos, devemos sempre ter consciência da sua presença. A vida cristã representa o fim imediato da antiga vida. É um afastamento imediato, uma decisão consciente de não permanecer preso aos padrões de vida que seguíamos anteriormente. A Bíblia diz que antes pertencíamos às trevas, mas agora nos tornamos filhos da luz, e devemos andar nessa luz. Isso não significa que caminharemos perfeitamente desde o início, mas devemos estar dispostos a tentar e a progredir diariamente nessa direção.
O chamado para sermos separados para Deus deve alcançar todos os aspectos da nossa vida. A segunda carta aos Coríntios afirma que não podemos viver em julgo desigual com os incrédulos. E acredito que este seja um ponto muito sério, especialmente nesta época de tanta tolerância, em que todos procuram encontrar um ponto comum para tudo. Isso não significa que devemos sair procurando conflitos com as pessoas. Fomos chamados para ser um povo de paz. Portanto, não estamos lutando contra ninguém. Mas, mesmo em nossa postura de paz, precisamos permanecer firmes. Precisamos ser firmes ao comunicar a nossa fé. Precisamos ser firmes ao comunicar nossas convicções e crenças. Devemos demonstrar, de forma tranquila e constante, que estamos comprometidos a viver da maneira que Cristo deseja que vivamos. E não podemos ser desviados dessa posição. O mundo pode nos chamar de ultrapassados. Mas, se a Bíblia diz que a imoralidade sexual é pecado, então não existe meio termo. Nós permanecemos firmes. O mundo pode chamar certas coisas de novas descobertas, expansão da mente ou novos entendimentos. Mas, se esses novos entendimentos contradizem diretamente a palavra de Deus, nós permanecemos firmes. Segundo a palavra de Deus, não pode haver negociação entre a luz e as trevas. Que comunhão existe entre a luz e as trevas? A Bíblia nos ensina que, quando começamos a defender aquilo que a palavra claramente condena, demonstramos disposição para negociar nossa posição. E quando negociamos, fazemos concessões. E toda concessão normalmente exige que algo morra. O que geralmente morre quando fazemos concessões é uma parte da nossa fé, uma parte da palavra de Deus dentro de nós. E essa é justamente a única coisa que nunca deveria morrer. A Bíblia declara: seja Deus verdadeiro. Em todas as situações, nós, como cristãos, devemos estabelecer em nosso coração que Deus é verdadeiro, que suas leis são supremas, que fomos chamados para um propósito mais elevado. Tornamo-nos um povo separado e devemos viver diariamente com essa compreensão. Se você sente que tem falhado nessa área, se sente que não tem conseguido se separar para o Senhor em tudo que faz, então eu convido a começar com uma oração hoje. O Senhor sabe que enfrentamos lutas. Ele sabe que temos fraquezas. E, em meio às nossas fraquezas, Ele abre um caminho. Ele nos fortalece. Se você reconhece que precisa dessa força hoje, una-se à minha oração neste momento. Vamos pedir essa força ao Senhor. Se você está pronto para fazer essa oração, ore comigo. Pai Celestial, ouvi a Tua palavra hoje, e ela tocou profundamente o meu coração. Ela comunicou uma verdade sobre a qual eu não refletia há muito tempo. Ela trouxe luz para áreas da minha vida que eu havia tratado com descuido. Ela me ajudou a enxergar lugares onde eu estava errado. Obrigado, Senhor. Obrigado por me mostrar a verdade, por me revelar o caminho correto, mesmo em meio aos meus erros. Também oro hoje por graça renovada. Eu não tenho feito tudo da maneira que deveria fazer, Senhor, e reconheço que, em momentos em que deveria ter sido firme, fui fraco, flexível demais e inclinado a fazer concessões. Por isso peço a Tua graça renovada neste dia. Ajuda-me, Senhor, a colocar as coisas em ordem. Ajuda-me a viver separado para Ti em tudo o que faço. Concede-me a graça e a coragem para dizer não onde antes eu disse sim. Concede-me a graça para voltar a ser firme e forte, especialmente nas áreas em que fiz concessões e não obedeci à Tua palavra. Peço graça renovada para permanecer separado e consagrado a Ti. Senhor, ajuda-me a lembrar quem eu sou em Ti. Quando outras pessoas tentarem me definir pelo meu passado, pelos meus fracassos, pelas minhas fraquezas ou pelos meus erros, lembra-me de que sou Tua propriedade escolhida, chamado para fora das trevas, conduzido para a Tua maravilhosa luz. Que minha identidade não seja moldada pelo medo, pela vergonha, pela pressão ou pela opinião das pessoas. Que ela seja moldada por aquilo que Tu declaras sobre mim em Tua palavra. Mostra-me como viver como alguém que pertence a Ti. Também oro para que me concedas uma compreensão mais profunda do que significa ser separado para Ti. Não quero apenas um entendimento teórico ou baseado em palavras escritas. Quero uma compreensão adquirida pela experiência, para que eu possa viver uma vida mais profunda, mais rica e mais íntima contigo. Também te peço hoje que me ajudes e me guardes de todo compromisso com o pecado. Perdoa-me por todas as vezes em que fiz concessões no passado, por todas as vezes em que me conformei aos padrões deste mundo,
por todas as ocasiões em que cedi, mesmo que apenas um pouco, para que outras pessoas se sentissem confortáveis ao meu redor. Arrependo-me das vezes em que traía a minha fé. Peço hoje, Senhor, que me ajudes a não fazer mais concessões. Recuso toda forma de compromisso com aquilo que contradiz as Escrituras. Rejeito toda atitude que não esteja de acordo com a Tua palavra. Também me levanto contra o medo que surge quando escolho permanecer firme. Contra o medo do julgamento das pessoas. Contra o medo do que o mundo dirá quando eu me recusar a ceder. A partir de hoje, recuso negociar minha fé e minhas convicções. Permaneço firme nos mandamentos do Senhor e escolho vivê-los de forma sincera e diária por todos os dias da minha vida. Concede-me também a Tua sabedoria. Senhor, quando as pessoas me perguntarem sobre aquilo que Tu revelaste em Tua palavra, quando se tornarem curiosas ao verem as Tuas obras e os Teus mandamentos, ajuda-me a responder com sabedoria, amor e completa humildade. Ajuda-me a explicar claramente o que a Tua palavra ensina e qual é o Teu coração para todos aqueles que creem em Ti. Ajuda-me a conhecer plenamente e a viver plenamente o significado de ser separado para Ti. Pai Celestial, eu Te agradeço porque sei que ouviste a minha oração. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por me conduzires novamente ao caminho correto. Obrigado pela sabedoria. Obrigado pela graça renovada para viver uma vida separada e consagrada a Ti. Obrigado, Jesus. Amém. Espero que este devocional tenha encorajado você a se lembrar de quem é em Cristo e a viver como alguém separado para o Senhor. Que Deus lhe conceda a graça para permanecer firme, a sabedoria para caminhar na verdade e a coragem para rejeitar toda forma de concessão espiritual. Se você tiver algum pedido especial de oração, ficaremos honrados em orar por você. Sinta-se à vontade para compartilhar seu pedido nos comentários. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre.